Fala galera ligada no canal Física Lacradora. No dia 10 de novembro eu fiz lá o gabarito das 15 questões da prova do Enem e hoje eu vou refazer uma questão aqui porque eu queria chamar a atenção para algumas coisas que eu não chamei quando eu fiz o gabarito. O gabarito lá da resposta, né? A resposta que eu fiz é a resposta que eles deram lá, o gabarito oficial, na verdade todas as respostas, né? Estão lá de boa. Só que assim, para mim, essa questão e a questão do foguete, elas têm assim dois probleminhas que eu vou comentar aqui. Então, essa primeira questão que fala do impulso, eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver a questão de novo e depois eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante que eu acho que houve um pequeno vacilo aqui na minha interpretação, beleza? Então, vem comigo, ó. A questão fala, né, do, vamos lá, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg. Então, o que que a gente fez, né? A gente foi e foi circulando aqui, certo? Com uma massa, deixa eu aumentar aqui o tamanho, com uma massa de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto dura 0,5 segundos. A gente tinha falado que a questão era uma força impulsiva. Então, já que é uma força impulsiva, então a gente está falando do impulso. Impulso é a força no tempo. Beleza? E aí, como é que eu tinha resolvido? Impulso é a variação da quantidade de movimento, é mv menos mv0, igual a F vezes ΔT. E aí é o seguinte, ele quer saber o valor dessa força aqui, impulsiva. Ele dá a aceleração da gravidade, expressa a resistência do ar e, na verdade, ele não quer nem saber a força impulsiva. Até falei, né? Essa questão provavelmente teve muito erro porque a gente calculou a força, não era a força. Ele queria saber a quantidade de tijolos que estava equivalente ali àquele impacto, né, da queda de um tijolo. Então é o seguinte, como o tijolo aqui ó, realiza uma queda livre, então a gente precisa considerar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E lá no início ele só tinha energia potencial gravitacional, muita gente no Hawaii, e depois ele bate ali uma velocidade mv22. Energia, né? Velocidade v. Aí corta aqui o ravioli e a pizza. Eu tenho o G, tenho o H, eu só vou arrumar aqui, ó. V igual a raiz quadrada de 2GH. Substituindo o G por 10 e o H por 5, eu acho a velocidade 10 metros por segundo. Só que é o seguinte, ó, essa velocidade é a velocidade que ele bate. Então, esse aqui, ó, vamos chamar aqui de V0, porque é esse V0 aqui, ó. Esse V0 é o mesmo desse aqui. Então, vamos chamar esse aqui de V0. O que que a gente está fazendo? A gente está considerando, né, esse é outra questão que ele não diz, né? Ele está considerando que o tijolo bate e para, ou seja, a velocidade final dele aqui é zero. A gente tem que, para resolver a questão, a gente precisa considerar isso. Que o tijolo bate e para na cabeça, então a velocidade final é zero. A inicial é essa aqui que a gente achou, 10 metros por segundo. Então a gente vai substituir aqui, ó, 2,5 vezes 10 igual a força vezes o tempo, que é 0,5 segundos, que é o tempo aqui do impacto, né? Então, isso aqui ficará menos 2,5 vezes 10. Já vou fazer a conta direto, tá? Que dá 25. Sobre 0,5. Essa força aqui vale ali menos 50 newtons. E aí eu falei, né?
Só que não é 50, porque ele não quer saber o equivalente à força. E rapidinho, por que que tem esse sinal de menos aqui, ó? Por que que aparece esse sinal de menos? Porque a gente está considerando que a velocidade está para baixo, então essa força ela está agindo no sentido contrário da velocidade. Então, se eu pegar o módulo dessa força, então daria 50 newtons aqui. Só que, como a gente falou, né, isso não é a resposta. Porque a gente sabe que isso aqui está equivalendo a uma força peso, então vamos lá, P igual a mg, e aí essa força vale 50, a massa vezes o g que vale 10, então essa massa aqui vale 5 quilos. E aí é o seguinte, 5 quilos é a resposta? Também não, porque ele quer saber a quantidade de tijolos. Então se um tijolo tem 2,5 kg, então eu vou ter aqui 2 tijolos. Esse é o gabarito que eu tinha feito no dia 10 de novembro, que é a resposta, né? Você pode conferir lá que o Enem colocou essa resposta aí como gabarito, bateu certinho. Só que é o seguinte, eu fiz esse gabarito exatamente pensando na resposta, fiz uma solução rápida e essa é a resposta. Para o que o Enem estava pedindo, essa era a resposta. Só que é o seguinte, na minha concepção, vamos lá, ele não falou que o capacete bate com uma velocidade aqui, ó. Bate com uma velocidade aqui. A velocidade inicial é 10, a gente achou. Mas ele não disse que o capacete para. Então, assim, a gente tá considerando isso, porque em momento algum ele diz, ó, queda livre, massa, força impulsiva média, maior que o peso, aceleração, mas em momento algum ele disse que o tijolo parou. Então a gente teve que considerar isso para responder a questão. Só que, assim, ao meu ver, ainda tem mais um outro problema nessa questão. Eu vou me tirar aqui, deixar o espaço livre aqui para a gente resolver. Na minha opinião, a gente tem um problema aqui que é o seguinte. Vou fazer aqui. Qual é o problema que eu vejo? Quando a gente escreve impulso igual a força vezes o tempo, e aí a gente já até considerou aqui, né, o mv menos mv0, essa força ela é a força resultante sobre o tijolo, né? Então a gente sabe que aqui é zero, né? Já fizemos isso aqui, vamos seguir de novo. Aqui é zero, menos aqui 2,5 vezes o 10, que foi a velocidade que nós encontramos na a velocidade de impacto que ele bate. E isso aqui é igual à força resultante vezes o tempo, que é 0,5 segundos. E aí, beleza, nós já fizemos essa conta aqui. Essa força resultante, ela deu 50 newtons, que nós encontramos. Só que é o seguinte, tá? Quando a gente fala aqui de força resultante, se a gente pegar aqui o tijolo, vamos pegar aqui o tijolo, tá? Vamos desenhar ele aqui, ó. Beleza? Aqui está o tijolo, vamos pintar o tijolo aqui. Olha lá, cor de tijolo. Pode ser essa? Pode. Então tá bom. Ó. As forças que atuam no tijolo são o peso, tá? Vou botar essas setas bem grandes aqui. É o peso aqui. O peso do tijolo. E a outra força que atua é a força que ele está querendo saber. É essa força aí, essa aqui, ó, força impulsiva média. Aí, cara, se essa aqui é a força, vamos chamar aqui de F,
Se essa aqui é a força impulsiva média, você sabe pela segunda lei de Newton que a força resultante é a soma vetorial. Então é essa força menos o peso, beleza? Igual a 50 newtons, que é o módulo que nós achamos. Vou botar aqui de novo, isso aqui é o módulo, tá? Porque a gente tinha achado menos 50, a gente fez o módulo. Se quiser deixar sem o módulo também, botar um menos, é só arrumar aqui, você vai achar outro valor negativo que também funciona. Mas só que é o seguinte, se a massa vale 2,5 kg e o G vale 10, esse peso aqui, ele vale 25, 50 é a força resultante. Isso quer dizer que essa força aqui vale 75 newtons. Ou seja, essa força sendo 75 newtons, na verdade, equivale a 3 vezes o peso. Ou seja, teria que ser 3 tijolos e não 2. Se a gente for considerar aqui que a força trocada, né, entre o tijolo e sei lá, o capacete, ela não é só a força que a gente está procurando, a gente tem que levar em consideração o peso. Então, na verdade, teria que ser 3. Se a gente fosse levar o pé da letra aqui, na minha concepção, tá? Professor André Faria, a resposta teria que ser 3 e não 2. Certo? Então, esse aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu estou colocando agora para a gente visualizar. E é a resposta que eu acredito que seja a resposta correta. Beleza? Mas o gabarito oficial vale 2, são 2 tijolos. E 2 seria a resposta da letra A. Certo? Então tá aí para você mais um videozinho. Valeu, galera. Abraço.